Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, o podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e estamos aqui hoje com André Barbosa, secretário de Relações Comunitárias da Prefeitura de Fortaleza. Seja bem-vindo, secretário. Felipe, eu agradeço aí o convite para tratar de um tema tão importante para a cidade. Queria cumprimentar aqui os ouvintes e dizer que estamos à disposição, meu irmão. É isso. Secretário, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria fazer aqui uma leitura rápida do seu... De tudo que o senhor já fez, né? De tudo que o senhor faz atualmente, que já fez. André Barbosa, para quem não sabe, é formado em Gestão Pública e possui MBA em Comunicação Eleitoral e Marketing Político pela Estácio de Sá. Se eu errar aqui alguma coisa, pode corrigir. Ele é tenente da Reserva dos Bombeiros. Tenente Coronel, olha aí, dos Bombeiros. Desde 2023 é assessor especial de Relações Comunitárias do governo, tendo sido articulador político do governo de 2018 a 2022. Ele é articulador comunitário de Fortaleza de 2012 a 2017 e foi coordenador da Defesa Civil da região metropolitana de Fortaleza de 2007 a 2011. Tudo correto até aí? Perfeito. E no começo desse ano ele assumiu a Secretaria de Relações Comunitárias de Fortaleza, secretaria recém-criada pelo prefeito Evandro Leitão, assumindo agora no primeiro ano. E eu queria começar a nossa conversa aqui, secretário, antes da gente partir para as ações concretas da secretaria, de como tem sido essa relação com a comunidade, né, com as outras pastas da gestão do prefeito. Eu queria falar sobre um evento que ocorreu recentemente, sobre um curso de guardas municipais, né? Nós tivemos agora 330 guardas municipais de Fortaleza formados em um curso de proteção e guarda comunitária. Isso. Né? Então, algo que conversa ali diretamente com as comunidades. Eu queria saber com o senhor como o senhor acompanhou essa formação e qual a importância realmente desse momento, novo momento da segurança pública de Fortaleza, porque os guardas também falam em segurança pública para as comunidades aqui da cidade. Isso é um tema muito importante que eu acho que nós do poder público temos que se debruçar sobre isso. Segurança. Quando a gente trata de segurança, vem à cabeça da gente sempre polícia ou guarda. E hoje nós temos uma visão bem mais ampla, que nós devemos associar essa questão da ostensividade, da segurança, mas também com ações sociais. E para isso o prefeito Evandro Leitão colocou como secretário de segurança o Coronel Márcio, que foi comandante da Polícia Militar, que tem uma experiência muito vasta nisso. Mas trouxe um especialista na área, que é o Major Messias, que inclusive é o fundador, o criador do COPAC, que é a Polícia Comunitária. Ele é um especialista nessa área e que tem feito um trabalho de humanização extremamente importante agora dentro da Guarda Municipal. Isso ele fez dentro da Polícia Militar, em que ele aproximou a polícia das comunidades, aproximou os policiais para ouvirem, ter uma escuta mais qualificada dentro das comunidades. E isso nós estamos implantando em parceria com a nossa secretaria, o Coronel Márcio. Nós temos sempre nos sentado para discutir essa parceria de relações comunitárias com a questão da segurança pública. Então, eles foram formados, sob a orientação do Major Messias e do Coronel Márcio, a ter uma humanização maior em contato com a periferia, em contato com as comunidades mais carentes. O secretário, você falando de segurança, né? A segurança realmente não é só a ostensividade, você precisa ter ali as formas de prevenir, e isso eu acredito, né? O senhor pode se discordar de mim, que isso tem que partir de todas as secretarias, né? Tem que ter a Secretaria de Educação com as creches lá na comunidade, a de saúde com os postos de saúde, com os outros equipamentos. Mas eu queria saber, na sua secretaria, o que tem sido promovido, né, nesse sentido realmente de prevenir que situações de violência, de insegurança venham a ocorrer nessas comunidades. Eu queria que você me permitisse, Felipe, até fazer uma apresentação, se você me permitir, se for o momento, eu não sei se está aí na sua pauta para logo seguinte. Não, pode ficar à vontade. Secretaria. Pode ficar à vontade. Então vamos lá. A Secretaria de Relações Comunitárias ela já veio um pouco antes da Prefeitura de Fortaleza. Em 2018, eu fui convidado pelo ex-governador Camilo Santana, atual ministro da Educação, a fazer um trabalho de articulação política dentro do Estado. O governo do Estado ele era muito distante das comunidades. Por isso, o Palácio da Abolição era tido realmente pelas comunidades como um palácio, que era algo muito fechado. E a ideia do ex-governador Camilo Santana era abrir as portas do palácio realmente para as comunidades. E assim eu fui para lá em 2018, realizamos um trabalho de 2018 a 2022, quando do ato de assumir o governador Elmano de Freitas, que também é um governador que tem essa sensibilidade de ouvir as pessoas.
cria uma assessoria especial de relações comunitárias com o status de secretário, que era justamente fazer essa abertura do Palácio da Abolição para ouvir as pessoas. Isso causou até um certo impacto na Casa Militar, porque antes não tinha ninguém frequentando o palácio das comunidades. E a partir daquele momento começou 10, 20, 30, 40, 50 pessoas todo santo dia adentrando ao Palácio da Abolição. Isso a Casa Militar causou um alvoroço porque ela não tinha ainda costume de tratar com isso. Em seguida, o prefeito Evandro Leitão foi eleito e teve a coragem, eu já fiz questão de dizer isso para ele, de criar uma Secretaria de Relações Comunitárias, porque foi promessa de campanha dele, fazer uma escuta mais qualificada junto às comunidades para que ele pudesse levar, de fato, as ações que transformassem a vida daquelas pessoas. E cria uma secretaria. Secretaria esta que permeia em todas as secretarias da Prefeitura de Fortaleza e também com interlocução no governo do Estado. Porque eu sempre fiz questão de frisar, na minha passagem em gestão pública, é que nós temos a obrigação de sair derrubando os muros e criando pontes, fazendo interligações. E a gente não tem como você realizar boas ações para as comunidades se você não tiver essa interlocução em todas as secretarias. Daí o prefeito Evandro Leitão tem nos dado carta branca para trabalharmos, de adentrarmos as comunidades, que hoje são comunidades que precisam realmente ser ouvidas, ouvir as suas demandas, a Relações Comunitárias, ela escuta, ela absorve essa demanda, leva até as secretarias e as secretarias executam as obras que são necessárias para essas comunidades. Como você bem falou, a segurança pública ela perpassa por várias secretarias. Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação. Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla é um projeto que já o prefeito Evandro Leitão vai anunciar, são as escolas abertas aos finais de semana. Porque durante a campanha ele citou isso, inclusive. Né? Que era um programa dele abrir as escolas. Porque o que acontece, Felipe? A escola, você funciona de segunda a sexta, sábado e domingo ela está fechada. Quando você poderia estar abraçando a comunidade com os familiares dos alunos, fazendo atividades dentro da própria escola. Nós tínhamos dificuldade de utilizar a quadra da escola na parte da noite, no final de semana. E aí o prefeito Evandro Leitão quer quebrar com esse paradigma e mostrar para a comunidade que a escola é um ambiente de convivência de todos. E se Deus quiser, esse projeto vai nos ajudar demais. Para você ter ideia, nós temos inúmeras experiências, e eu gosto sempre de citar uma experiência que sempre me toca. Nós fizemos uma visita numa comunidade lá no Vila Velha, que é a comunidade do Inferninho. Sim. E hoje nós mudamos a realidade e ela tem outro nome. Ela hoje é Beco Céu, que nós conseguimos realmente mudar essa realidade dessa comunidade. E lá tem um rapaz, nós descobrimos esse rapaz quando ele tinha por volta de 18 anos, dando aulas numa garagem, aula de jiu-jitsu, e chamou a atenção. E nós fizemos um investimento nesse menino. Colocamos ele num projeto chamado Projeto Esporte e Superação, e depois estendemos esse projeto para dentro dessa comunidade. E aí fizemos uma parceria, eu estava no governo do estado à época, com a Gerando Falcões, Pensando Bem é uma instituição que tem lá dentro dessa comunidade, com o Rutênio. E o que me chamou a atenção uma vez foi que ele disse que tinha convidado um secretário para ir conhecer a comunidade dele. E o secretário, sem ter a sensibilidade, disse, não, eu não vou não, porque a tua comunidade é muito violenta. E ele disse, o senhor está enganado. A minha comunidade não é violenta, a minha comunidade é violentada, nos mínimos direitos. Aqui as coisas acontecem porque nós nos viramos, o poder público não está chegando aqui. Então nós somos violentados. E aí nós fomos lá para dentro e nós transformamos realmente aquela comunidade. Tanto é que ela hoje não é mais conhecida como Comunidade do Inferninho, é Comunidade Beco Céu. Então são ações como essa que nós devemos estar levando para outras comunidades para que a gente possa, em conjunto com a comunidade, criar um sentimento de pertencimento e também de responsabilidade para que a gente possa, poder público e comunidade, realizarmos aquilo que precisa realmente para transformar as comunidades. O senhor, na resposta passada, citou em coragem do prefeito em criar essa secretaria, né? Ele criou ainda algumas outras também, a Secretaria da Mulher e da Proteção Animal, que antes era uma coordenadoria. Isso. E o senhor fala coragem porque o prefeito, desde que assumiu, fala da situação financeira
da prefeitura, né? De como teria recebido da gestão passada do ex-prefeito Sarto. Mas antes de a gente entrar nesse ponto especificamente, eu queria falar com o senhor perguntar para o senhor, na verdade, sobre as comunidades, como o senhor recebeu, como viu as comunidades depois da gestão passada, nessas visitas que o senhor faz, né? O que o senhor tem percebido nessas comunidades que as gestões passadas deixaram? Pai Felipe, essa pergunta é espetacular. Eu venho, como você disse aí no currículo, de uma coordenação de defesa civil. E a Defesa Civil é um órgão que trabalha realmente dentro das comunidades. E como nós temos uma cultura, a cultura do povo brasileiro é uma cultura reativa, não se trabalha a cultura da prevenção, preventiva. Nós passamos agora esses 6 primeiros meses, e aí tem 2 situações dentro da Defesa Civil. Quando você trabalha no período da normalidade, você tem que executar a prevenção e a preparação, é quando não está acontecendo nada, não tem nenhuma adversidade. E no momento em que acontece a adversidade, que é o período crítico, você tem a resposta e a reconstrução. Nós assumimos essa gestão desmantelada, sem nenhum trabalho de prevenção, chegando à quadra chuvosa, que a nossa quadra chuvosa agora ela aumentou o período, agora, até junho ainda está chovendo. E ela foi muito maior do que a do ano passado. E aí nós tivemos que fazer prevenção, preparação, resposta e reconstrução, tudo ao mesmo tempo. Se nós tivéssemos feito a prevenção e a preparação 6 meses antes, nós teríamos um resultado muito positivo. E tivemos, porque nós conseguimos diminuir muito, apesar de ter sido uma quadra chuvosa muito maior, nós diminuímos e muito os desastres nesse período. Parece que eu não estou respondendo a pergunta, mas você vai compreender que nós pegamos uma cidade e que o grande desafio do prefeito Evandro Leitão é resgatar a confiança das pessoas no poder público. E aí respondendo a sua pergunta. Nós estamos, como poder público, tão desacreditado porque não houve uma presença maciça realmente dentro das comunidades, as pessoas já não acreditavam mais em algo que a gente estava dizendo que ia fazer. Mas como nós tivemos que, além de prevenir, nós tivemos que dar a resposta, nós estamos aos poucos resgatando a confiança não só da população carente, mas como da população um pouco mais abastada também. Elas estão vendo que o prefeito Evandro Leitão está muito determinado em fazer, em transformar a cidade. Ele costumava dizer muito na campanha que o sonho dele era diminuir as distâncias da área mais desenvolvida para aquelas áreas mais carentes, mas não era a distância física, era a distância social. E isso ele está fazendo. Nós estamos fazendo, com o serviço que nós fizemos nesse período da quadra chuvosa, a Defesa Civil vai conseguir orientar e nortear o prefeito Evandro Leitão, com todos os relatórios feitos, quais ações são prioritárias para realmente, na próxima quadra chuvosa que aconteça, eu não tenha tantos desastres. Porque olha como é interessante. Os nossos eventos adversos são os mesmos sempre, e sempre no mesmo período. Então, se nós não estamos conseguindo nos antecipar, é culpa nossa. A gente não está conseguindo compreender o que é que nós temos que fazer preventivamente para que a gente possa diminuir esses desastres. Felipe, eu andei com o prefeito em alguns locais e ele por várias vezes me disse, André, eu não imaginei na minha vida nunca que existia isso dentro de Fortaleza. Isso tem me transformado tanto como ser humano e tem me dado muita motivação para que eu trabalhe mais ainda para diminuir realmente essa distância que existe entre o lado nobre e o lado mais pobre da cidade. Quando ele fala que não tinha dimensão da existência disso, é essa distância, esse distanciamento. Essa distância é situações em que ele andou em casas que não tinha banheiro. Em casas que o céu, a rua, o esgoto corre a céu aberto. E aí a gente precisa compreender, nós tivemos uma reunião de secretariado agora, e na minha apresentação eu iniciei com 3 perguntas. Eu disse, olha, eu vou fazer 3 perguntas a vocês que eu já sei a resposta. E que para vocês responderem é muito fácil. Você tem usado ultimamente posto de saúde? Felipe, tem frequentado posto de saúde, Felipe? Você? Eu não. Poucas vezes. Pouco. Se você tiver filho, talvez para vacinar, porque não tem a vacina no setor privado. E a primeira pergunta foi, há quanto tempo você frequenta um posto de saúde?
e ninguém frequenta. Tem banheiro dentro da sua casa? Todo mundo tem. Nós que estamos nessa condição um pouco melhor. Corre esgoto a céu aberto em frente à sua casa? Não, porque tem drenagem, tem saneamento lá. Então essa população está direto frequentando posto de saúde, entupindo os postos de saúde, porque nós estamos falhando na prevenção. Porque a criança está todo dia com o pé na lama. Porque a criança não tem um ambiente propício dentro da sua casa para fazer as suas necessidades básicas. E nós não podemos fechar os olhos para isso. O prefeito Evandro Leitão tem investido pesadamente nas melhorias habitacionais junto à Habitafor, igual ressalta aqui o nosso secretário, o Jonas, que tem feito um trabalho fantástico dentro das comunidades, e isso tem impactado muito o prefeito. Aconteceu um fato, Felipe, que nos chamou muita atenção. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus e acredito que nem um fio de cabelo das nossas cabeças cai sem um consentimento de Deus. O prefeito Evandro Leitão recentemente retirou ali do final da Dom Luiz aquelas pessoas que estavam morando embaixo do viaduto. Sim, sim. Olha o fato que aconteceu. Quando eles retiraram, o prefeito Evandro foi andar de carro lá e viu uma pessoa no meio da rua. E ele parou e começou a conversar com ela, era uma moradora de rua, e que também utilizava de drogas. E o Evandro começou a conversar com ela, perguntou onde é que ela morava e ela não conversava coisa com coisa. Tudo bem, terminou, o Evandro foi embora. Um mês depois, nós fomos fazer uma visita lá no Marrocos, de uma casa que nós tínhamos feito a melhoria habitacional, que tínhamos construído banheiro. E uma jovem, uma de 10, 11 anos, disse, prefeito, o senhor pode falar com a minha mãe? O prefeito disse, agora. Aí trouxe uma senhorinha, magrinha, de cor preta, e muito humilde, a impressão que dava é que ela estava drogada, e ela disse, prefeito, o senhor pode ir aqui na minha casa? O prefeito disse, vamos agora. O que ela chamava de casa era um ambiente que nem animal dava para viver. E o Evandro se emocionou, ficou 1 hora dentro da casa dessa pessoa. Lá no final das contas, ele diz assim, a mãe dela vai dizer assim, ela veio lá da Dom Luiz, que ela estava lá como moradora de rua. Aí o Evandro se emocionou e lembrou que tinha sido aquela pessoa que ele abordou 1 mês depois, do outro lado da cidade, lá na Dom Luiz, lá para o Bom Jardim, na comunidade do Marrocos, o Evandro ter sido contemplado por Deus e encontrar e poder transformar a vida daquela pessoa. E o Evandro se comprometeu e transformou, mudou a casa dela, melhorou a casa dela. E hoje a gente está fazendo um acompanhamento com ela, ainda não se livrou totalmente, mas está tendo pelo menos uma luz, um norte para ela poder se libertar disso. Então, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos nos unir, poder público, nós termos a compreensão do significado da palavra servidor e servir de verdade, não só porque nós somos pagos para isso, temos a obrigação porque somos pagos, mas a gente pode ir além disso. E como sociedade, nos darmos as mãos e construirmos uma sociedade um pouco mais igual para todos. Eu queria perguntar sobre a prevenção que o senhor citou, secretário, porque, logicamente, né, está apenas finalizando o primeiro semestre da atual gestão, então algumas coisas realmente têm que ser organizadas, tem que ser mais discutido para falar. Perfeito. A secretaria, inclusive, não tem nem orçamento ainda, porque o orçamento é da gestão passada, e a secretaria é nova. Mas eu queria saber sobre essa prevenção que vem sendo discutida dentro da prefeitura, o que é que já se discute com as demais pastas, com o Paço Municipal também, com o prefeito Evandro, para os próximos anos, né? Para o próximo ano já de 2026. O senhor acredita, inclusive, que já em 2026 já podemos ter uma diferença concreta do que ocorreu nesse ano? Então, como é que está essa conversa? Perfeito. Ações imediatas que nós fizemos, ela já teve uma repercussão, que foi a limpeza das lagoas, dos bueiros, dos canais. Começamos uma campanha de orientação às pessoas que moram próximas às áreas de risco, que não joguem o seu lixo nos rios, nos canais, porque elas serão as pessoas que primeiro sofrerão as consequências. Essas são ações imediatas. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, que era algo que ninguém falava muito e que tem muito me sido cobrado quando eu estou dentro da comunidade, são ações de drenagem e saneamento, coisa que nunca foi discutida. Por quê? Porque é uma obra cara, que fica enterrada, que não aparece e que não se dão muito valor. Mas a própria população hoje tem compreendido que é necessário que se façam essas ações. Tanto é que o governo do estado está investindo muito dinheiro na ação de saneamento, que isso é responsabilidade do governo do estado. E a Prefeitura de Fortaleza está, diante das informações que a Defesa Civil nos relata, de nós fazermos as intervenções que já começaremos agora no segundo semestre, de drenagem. Isso irá amenizar muito as consequências mais graves que a quadra chuvosa possa afetar.
Mas outro ponto que nós estamos discutindo é a forma de nós entregarmos. Nós estamos aí com mais de 5 empreendimentos sendo construídos, do Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal. É nós começarmos a reavaliar os critérios de entrega. Existem 3 formas de se entregar a casa dentro de Fortaleza. Minha Casa Minha Vida Entidade é uma entidade que tem lá, que está apta a receber pelo governo federal recursos, e ela vai lá, consegue um terreno com o governo do estado ou com a prefeitura, constrói e aos seus associados é distribuído. O Minha Casa Minha Vida vinculada. Vinculada é que se eu preciso abrir uma estrada aqui, eu tenho que tirar algumas casas, eu tenho que vincular a construção desses empreendimentos para essas casas que foram ali. E a demanda espontânea. Demanda espontânea, as gestões passadas estavam fazendo um sorteio na Câmara de Vereadores, era lícito, e distribuía para pessoas que vinham de vários locais, de vários bairros diferentes, que tinham situações extremamente diferentes. O que é que nós estamos pensando, juntamente com o prefeito Evandro Leitão e com o secretário de Habitação? Que nós identifiquemos prioritariamente as áreas de riscos do entorno dos empreendimentos que nós estamos construindo, para que eu não retire aquela pessoa que nasceu e que viveu a vida inteira naquele habitat, que já tem a sua relação de amizade, que a gente possa indicar essas pessoas para lá. Mas eu tenho que fazer uma ação em paralelo com a Secretaria de Infraestrutura. O que eu vou fazer com aquela área de risco? Se eu só retirar, outras pessoas virão invadir da mesma forma. Então, nós já estamos tratando com a Secretaria de Infraestrutura que o período de construção dessas casas, que se leva um ano mais ou menos, que nesse período eu já faço um planejamento para que eu possa fazer uma estrutura dentro daquela área de risco, transformando, fazendo uma urbanização, construindo um equipamento, mas ocupando espaço para que pessoas não venham novamente a ocupar aquilo ali. Com ações desse tipo, ações mínimas, que a gente já pode estar fazendo de imediato, irá reduzir muito as consequências de uma quadra chuvosa que todo ano se repete, e nós sabemos onde são os locais que todo ano são afetadas aquelas famílias. O senhor citou sobre as pessoas que moram próximos àquelas residências estarem naquele local, né? De quando elas forem morar nessas residências populares, estarem naquele local. Eu lembro da situação do Cidade Jardim, que é um residencial que sempre tem reclamações sobre o quão ele é distanciado do grande centro e dos locais de trabalho, né? Da população fortalezense. Exatamente. O prefeito Evandro Leitão tem se debruçado também, e aí é algo que a gente precisa discutir. Não tem fórmula de bolo, nem tem passe de mágica para se resolver isso. Que nós possamos já fornecer os equipamentos sociais quando da construção desses equipamentos. Porque muitas das vezes você chega num residencial desse e ainda não tem um posto de saúde, ainda não tem uma escola, ainda não tem um CRAS. E aí começam-se as lutas para buscar esses equipamentos. E aí agora a gente está planejando tentar já nessas entregas a gente buscar fazer as obras não reincidentes no entorno daquele empreendimento, para que as pessoas possam ter uma vida digna e não sejam só jogadas dentro de um empreendimento para morarem lá. Secretário, eu queria recuperar algo que a gente citou aqui, que é a questão do orçamento da secretaria, né? Porque, novamente, né, no ano passado, o orçamento que foi feito para esse ano é da gestão passada. É assim que ocorre no poder público. Perfeito. E a secretaria ainda não existia, era uma coordenadoria. Então, eu queria saber, era uma coordenadoria, né? Não, na verdade ela não existia. Não a coordenadoria existia de jeito era nenhum. das mulheres e a dos animais. Ela não existia, ele criou do zero. Completamente nova do zero. Completamente do zero. E só, então, só favorece para essa minha pergunta, porque eu queria saber como a secretaria tem conseguido os recursos para promover as suas ações. E eu também queria saber, para o próximo ano, se já tem discutido ali na gestão, qual pode ser o orçamento dessa pasta, que, como o senhor vem falando aqui, é tão importante para a população, né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande, é um desafio muito grande quando você cria uma secretaria do zero, por vários fatores. Você não tem orçamento, você tem que fazer ela existir de direito e de fato. Sim. Existe todo um trâmite para você estar construindo e fazendo que ela tenha solidez para que ela se mantenha pelos 4 anos. E, de fato, é ter um espaço físico, que o prefeito deu toda a atenção, nos deu um espaço muito bom para a gente trabalhar no centro, que é bem localizado e de fácil acesso para as pessoas. E logo em seguida, assim que a gente assume, a gente tem que resolver tudo isso. Nós pegamos ao mesmo tempo a quadra chuvosa, que nós tivemos que participar ativamente das ações.
Nós pegamos as eleições dos agentes de cidadanias, que é uma pauta muito interessante, que eu acho que nós devíamos debater aqui, até para a gente apresentar para o público o que são os agentes de cidadanias. Tivemos que fazer uma eleição que deveria ter sido feita em 6 meses, 8 meses, nós tivemos que fazer em 2 meses. Então a gente não teve tempo de parar 1 minuto ainda para... E nós estamos funcionando ainda com o apoio das outras secretarias, né? Que nós não temos nenhum orçamento, nem para pagar pessoal, nem para pagar energia, nem para pagar o aluguel, nada. Nós estamos criando esses orçamentos, porque o PPA está sendo aí elaborado e irá entrar dentro do orçamento da gestão. Isso é uma construção que nós estamos fazendo e debatendo com o prefeito. Fazer um registro que o prefeito Evandro Leitão tem nos dado todas as condições para que a gente possa funcionar verdadeiramente. Ele não criou uma secretaria só para fazer a propaganda que eu tenho uma secretaria de relações com o Estado, não. Pelo contrário. E quando eu disse que ele tem coragem de fazer, teve que ter coragem de fazer, isso não é só pelo custo da secretaria, não. É porque essa secretaria só vai demandar problema. Ela vai lá ouvir na ponta a comunidade para estar trazendo todas as demandas para que elas cheguem realmente nas secretarias e que a gente traga uma devolutiva para essas pessoas. Então, isso tudo está sendo trabalhado, a gente conseguiu montar uma equipe, desde a área administrativa, da área do jurídico, para que a gente possa, no próximo ano, realmente ter um orçamento próprio e não estar dependendo de nenhuma outra secretaria. Legal. O senhor falou sobre relatar problemas para a gestão. Isso é um trabalho também dos agentes de cidadania que o senhor citou aqui. E aí, quando se fala em agentes de cidadania, muita gente nem sabe o que é que eles fazem, né, como trabalham. Então, como é que o senhor poderia explicar aí para quem está nos assistindo qual é o trabalho que é feito pelos agentes de cidadania e por que eles são tão importantes para a população daquelas comunidades? É extremamente importante nós debatermos sobre isso, nós tirarmos da invisibilidade aquelas pessoas que realmente fazem o trabalho dentro das suas comunidades. E aqui eu quero ressaltar a importância do trabalho que esses guerreiros já realizam sem ser remunerado. Eles são voluntários, eles recebem apenas um apoio da Prefeitura de Fortaleza, que é um vale alimentação, que chega em torno de R$300, e um vale transporte, para que ele possa estar se deslocando para dentro, saindo das suas comunidades para as secretarias. E quero só ressaltar que em breve, agora início de agosto, se Deus quiser, estaremos dando posse aos 479 agentes de cidadanias e dizer que o prefeito irá anunciar uma novidade, um benefício que será entregue para os agentes de cidadania, mas só o prefeito vai dizer isso no dia da posse. Não, tá? Não pode dar spoiler. Não posso, não, porque é realmente algo que, na minha percepção, é algo que vai ajudar em muito o agente de cidadania. Nós realizamos uma eleição e para todos nós foi uma surpresa muito grande o salto da quantidade de gente que se inscreveram mais de 1.500 pessoas, mas só 1.160 ficaram aptas a concorrer, mais do que dobrou a quantidade de candidatos em relação à eleição passada. Mas o que muito nos surpreendeu, essa eleição ela aconteceu do dia 19 de maio até 3 de junho. Era todo dia numa regional diferente, regional 1, 2, 3, todo dia, e horário de expediente. Mas só para você ter uma ideia, nós tivemos uma evolução de mais de 243% do número de eleitores. Nós saímos da última eleição de 37 mil eleitores para 127 mil eleitores. Mais do que quase que quadruplicamos. Não é obrigado, muita gente não sabe nem o que é, votado no horário de expediente. Isso faz nos chamar a atenção para que nós façamos uma reflexão da importância desses agentes e mostrar que a sociedade também está dando a devida importância e dizer, não, eu preciso eleger o meu agente de cidadania. Eles atuam nas 12 regionais, em 39 territórios, são 487 vagas, mas só 479 conseguiram se eleger, porque não conseguiram atingir o teto mínimo de 30 votos para poder ser eleito. E como é que é feita a escolha dessa quantidade de vagas? A cada 5 mil habitantes, a gente indica um agente de cidadania. Então, eles estarão atuando nos seus territórios. André, quer dizer que eles só precisam atuar no seu território? Não, ele atua em toda a cidade. Mas, prioritariamente, ele vai agir dentro de onde ele trabalha. E o agente de cidadania ele é muito importante porque ele faz um trabalho que nos auxilia e nos orienta e nos norteia para a construção das políticas públicas.
é aquele cidadão que está dentro da comunidade, ele é morador da comunidade. Então ele sente todas as necessidades e todas as dificuldades que aquela comunidade precisa. E aí ela se desloca até a Secretaria de Relações Comunitárias, que faremos uma escuta extremamente qualificada, estaremos constantemente dando as devolutivas de sim ou de não daquelas ações que foram pleiteadas por ele. Estaremos encaminhando as secretarias responsáveis, a Secretaria de Relações Comunitárias, ela permeia, ela transita em todas as secretarias. Ela é uma ouvidoria mais qualificada da Prefeitura de Fortaleza. Então, nós estaremos em parceria com esses agentes de cidadania, ombreado com eles, tratando-os da maneira que eles merecem ser tratados, com todo o respeito e com toda a valorização. Isso é uma orientação do nosso prefeito, que está andando a cidade todos os dias, que está colocando o pé na lama e está sentindo realmente a necessidade e a importância do trabalho desses agentes. O senhor fala da importância do diálogo com esses agentes, mas eu queria perguntar também do diálogo com as regionais e com os secretários das regionais, das 12 regionais de Fortaleza, né? Porque o Evandro, desde que assumiu a gestão, ele tem falado e promovido também políticas para que esses secretários, essas regionais, sejam mais atuantes, né? Tenham mais autoridade, né? Porque o que ele dizia ontem era que as regionais eram uma grande ouvidoria para a gestão municipal. Então, eu queria saber como está esse diálogo do senhor com os 12 secretários das regionais para tentar promover ali realmente políticas de melhoria ali nas comunidades. Nós, como militares, nós temos um jargãozinho que a gente sempre diz assim: o líder é o espelho da tropa. Então, se o prefeito está diuturnamente andando na cidade, ele não precisa nem dizer que quer os seus secretários também andando na cidade, porque ele pode ser pego de surpresa. O prefeito pode chegar qualquer dia na regional e dizer assim: amigo, você vai dirigir para mim, entra aqui no meu carro, me apresenta a tua regional. Eu quero ir para a comunidade tal, no bairro tal. E aí pode ser que o secretário ainda não saiba. E aí ele pode ser pego de surpresa, que ele tem a obrigação de saber quais são todos os bairros das suas regionais e saber quais são boa parte das necessidades. Ele já está 6 meses no cargo, então ele já tem que ter mais ou menos o norte para onde conduzir as políticas públicas. E não só com as regionais, mas com todas as secretarias, com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Conservação, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria Animal, com todas, com a SDHDS, que trabalha a questão dos direitos humanos, e todas as regionais. Nós estamos tendo portas abertas, até porque eles compreendem e eles se consultam muito com a nossa secretaria, porque a nossa secretaria é formada por pessoas que conhecem bem a cidade. Eu tenho 20 anos nesse meio, a minha expertise é só Fortaleza, eu ando a cidade toda, tenho uma história com a cidade, então eles estão sempre também nos consultando dentro da sua própria regional, algumas ações que seriam interessantes para aquela comunidade. Então, a parceria, a orientação do prefeito é que todos nós trabalhemos de forma harmônica com um único propósito: atender bem a sociedade. Falando sobre as regionais, secretário, saiu recentemente uma conversa, acho que mais de bastidores, sobre o Osmar Baquite, né? Que está como secretário, na verdade, eu até peguei aqui o posto que ele está, acho que é coordenador da gestão das regionais, né? Isso, justamente, que era a antiga SEGE, agora é a SEGOR. Isso, ele está coordenando as regionais e saiu uma conversa de bastidores de que teriam algumas pessoas insatisfeitas com o trabalho dele. Os próprios secretários das regionais saíram em defesa dele, né? Divulgaram uma nota, alguns secretários que eu pude ver por aqui, enfim. Então eu queria saber realmente o que é que foi isso, né? Porque foi esquisito para quem acompanha aqui, assim, um pouco não tão de perto, né? Não tão de dentro. Foi estranho essa conversa de bastidores. Eu queria saber também como tá atualmente, né? Se isso já foi solucionado, esse problema, eu coloco aqui entre aspas, porque eu não sei se é exatamente um problema concreto, já foi solucionado. Então, como é que está toda a situação? A sua pergunta foi muito bem elaborada, né? Um problema, eu nem sei se é um problema, realmente é o que foi divulgado, né? Eu penso que tanto no Ceará como no Brasil estão se antecipando, com mais de um ano de antecedência, as eleições. E aí a oposição, que muitas das vezes não realizam ações que realmente interfiram na vida das pessoas, tem que estar criando fatos. Mas eu posso lhe assegurar que o Osmar Baquite tem sido um profissional extremamente imparcial, tem se dedicado muito e tem uma relação
com todos os secretários da melhor possível, até me chamou a atenção que todos os secretários, por iniciativa própria, tomaram a decisão de sair em defesa do Osmar Baquite e dizer que ele dava todas as condições, dentro também das suas condições, para que os secretários pudessem trabalhar. Então, isso é um boato que foi desmentido automaticamente. De imediato, houve uma reação por parte de todos os secretários, não foi nada mobilizado. Eles mesmos tomaram a iniciativa nas suas próprias redes sociais em reafirmar o trabalho que o Osmar Baquite tem realizado na coordenação dessas regionais. E eu tenho presenciado isso. O Osmar tem me surpreendido, ele tem andado na rua, ele tem visitado, ele tem dado todo o suporte para que os secretários regionais, tanto é que foi uma promessa de campanha, o fortalecimento das regionais, do prefeito Evandro Leitão, mas o Osmar Baquite tem se dedicado muito a fazer se concretizar essa força que as regionais já estão começando a ter e que terão todo o apoio do prefeito Evandro Leitão para que elas possam trabalhar junto às suas comunidades. O senhor citou a oposição, e aí, lógico, uma cidade grande como Fortaleza não tem a oposição apenas na Câmara de Vereadores, né? Tem os próprios deputados também participam desse grupo oposicionista, os ex-prefeitos, né? O Sarto e o Roberto Cláudio são casos muito concretos que participam realmente na discussão da Prefeitura aqui de Fortaleza como oposicionistas, mas eu queria saber sobre os vereadores da oposição da Câmara Municipal. Como a gestão observa ali realmente as críticas que eles fazem? São críticas que são construtivas ou que, enfim, oposição, aquele jargão que falam, né, de oposição por ser oposição, seria mais isso? Né? Ou são críticas também construtivas? Como é que a Prefeitura enxerga o trabalho feito por eles? Eu, pessoalmente, André Barbosa, estando secretário de Relações Comunitárias, eu tenho uma filosofia de vida. Se o que falam de mim é verdade, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que o que ele está falando é verdade e que eu tenho que me esforçar para corrigir esse defeito. Se é mentira o que ele fala de mim, eu sigo em frente e não dou atenção. Toda crítica, seja ela da oposição ou da situação, ela deve servir de estímulo para nós que estamos na função de atender bem o povo, de atender bem o público, de termos a humildade de reconhecer que falta muito para ser feito, arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Eu tenho dito que a cada crítica feita será mais 1 hora minha na rua, será mais um dia de trabalho. Então, eu estarei me dedicando. Nós vamos resolver todos os problemas que a cidade tem de forma alguma. Não vamos conseguir. Mas nós não vamos descansar enquanto nós não ofertarmos à nossa população, à cidade de Fortaleza, o mínimo de dignidade para que elas possam ter uma condição de vida melhor. Legal. Eu queria perguntar também nesse mesmo sentido, né? O senhor falou das críticas, seja da oposição, seja da base do governo. Eu queria perguntar nesse mesmo sentido a relação com os vereadores, né? Porque no início do ano, com esse anúncio da política de contingenciamento, né? Você teve alguns casos ali que acabou certamente prejudicando a relação do Evandro, né? Do prefeito Evandro com alguns vereadores, inclusive da base. Né, teve um caso muito, muito concreto que foi do Adail Júnior, que ele falou sobre isso abertamente, sobre uma secretária que não está mais na gestão municipal, mas o prefeito Evandro já disse que a relação tem melhorado, e eu queria saber, assim, atualmente, como está essa conversa do senhor também, né, como secretário de Relações Comunitárias, que tem que estar tão próximo desses vereadores que falam ali pela população daquelas comunidades, daquele bairro, região. Como é que está essa relação atualmente? Eu preciso registrar que o vereador ele tem um papel muito importante dentro dessa conjuntura, seja ele de situação ou de oposição. Eles são representantes do povo, eleitos de forma legítima, e que falam por muitas pessoas. Mas eu posso te dizer que hoje a relação, o Evandro, quando foi presidente da Assembleia, foi dito por todos os deputados, e sempre na reeleição ele era reeleito de forma unânime, de ter o respeito de todos os deputados. O Evandro tem se demonstrado, nosso prefeito, um ser humano de um coração muito grande, que tem muita humildade, que tem tranquilidade em reconhecer quando estiver fazendo algo de errado. Mas eu posso lhe garantir, pelo menos eu tenho uma relação muito boa com todos os vereadores, seja ele de situação ou de oposição,
porque eu tenho na minha cabeça bem definido qual é a minha atribuição, qual é a minha função. Eu não posso misturar ela com a política partidária, mas a gente precisa entender que a política é um instrumento legal que pode transformar o que está aí. A relação do prefeito com todos os vereadores é a melhor possível. Nós tivemos uma dificuldade no início porque nós precisávamos mostrar para os vereadores como foi que nós recebemos a Prefeitura de Fortaleza, com os débitos que ela tinha. E chamar os vereadores e dizer, olha, essa responsabilidade é de todos nós. Todos vamos ter que cortar um pouco na carne. E o vereador, na sua ânsia de querer resolver o mais rápido possível, porque ele também é aquela pessoa que está lá na porta, ouvindo as demandas e são muito pressionados para isso, eles querem resolver o mais rápido possível a situação da sua comunidade. Mas hoje, graças a Deus, eles compreendem muito bem, eles reconhecem a seriedade do prefeito Evandro Leitão, que tem trabalhado diuturnamente para fazer o melhor pela cidade. Então, eu posso te garantir que hoje a relação do prefeito Evandro Leitão, até com alguns membros da oposição, é muito boa, mas com a situação, a relação é muito tranquila e é uma parceria de mão dupla. Só para a gente finalizar aqui, a gente já está chegando no final da nossa conversa, secretário. O prefeito vai anunciar a continuação desse decreto de contingenciamento, né? Não deu ainda até a data até quando vai ser, mas ele já disse que vai anunciar. E eu queria saber, para esse restante de ano, se há receio mesmo há receio, na verdade, de que essa relação que já está boa com os vereadores possa acabar dificultando um pouco mais, né? Não, eu creio que não. Eu ainda não tenho detalhes ele deve tirar algumas coisas desse contingenciamento, mas os vereadores eles estão compreendendo bem que o objetivo é realmente fazer o melhor para a cidade. Então, eles estão cientes que precisam todos fazerem um pouco de esforço para que a gente possa realmente entregar à população de Fortaleza o que ela está sentindo falta já há um bom tempo. Então, isso é pacífico, isso não é problema. Eles sabem que o que nós estamos fazendo é para o bem da cidade, mas se surpreenderão todos, porque o prefeito Evandro Leitão vai anunciar agora um pacote de ações para a cidade de Fortaleza que vai dar uma transformada e vai impactar a cidade. O senhor poderia dar alguns detalhes sobre, Não, sobre esse pacote? São ações, ele mesmo já disse, várias, né? Que é a reforma de todos os postos de saúde, dos hospitais. Acabamos de assumir agora a responsabilidade da Santa Casa, que é uma instituição de muito respeito e muito amada pela cidade de Fortaleza. E ações de drenagens, ações inúmeras preventivas que nós estaremos, e aí o prefeito é quem vai estar anunciando tudo isso, que irá realmente impactar a cidade. Legal. Secretário, eu queria agradecer aqui o senhor por essa oportunidade da gente ter essa conversa. A gente pôde falar bastante do trabalho da secretaria, né? Ainda em um momento em que não está com toda a sua força, porque não tem um orçamento próprio, mas já realizando ações ali na comunidade, né? Tá uma coisa ainda muito embrionária, mas já realizando seus trabalhos nas comunidades, também da relação com as outras secretarias. Então, eu quero agradecer o senhor por essa oportunidade. Felipe, eu aproveito e agradeço demais, porque esse é um tema importantíssimo que nós temos que debater, poder público, sociedade, porque só assim é que, de mão dadas, nós, com o mesmo objetivo, iremos ajudar a transformar a cidade. Então, eu agradeço demais, Felipe. Foi um bate-papo muito proveitoso, perguntas que foram realmente extremamente importantes e que poderão, com essas ações, transformar a cidade. É isso. Você acompanhou aqui mais uma edição do podcast Questão de Opinião. Você assiste esse programa na íntegra no nosso canal do YouTube, mas fique atento também no nosso portal www.opiniãoce.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram, no X e no TikTok. Até mais.